Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Marçal. Vamos fazer mais uma correção hoje de prova de língua portuguesa. Dessa vez, novamente, da banca IBAN. A banca IBAN, uma prova de 2017, Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, processo seletivo para agente comunitário de saúde. Bem, se você não me conhece, meu nome é Fábio, professor de português, especialista em concurso público, né? Tenho aí várias aprovações em concurso público, bastante experiência ministrando aulas com foco em gramática para provas de língua portuguesa de concurso público e um prazer enorme que eu tenho é poder te ajudar a conseguir, né, a alcançar grande sucesso nessa área, assim como eu obtive. Então eu quero que você também tenha. É muito bom a gente conseguir galgar, né, passos nessa área que é tão difícil de estudo de língua portuguesa, que requer um conhecimento bem específico e pessoas dispostas a ajudarem, né, a ensinarem. Bem, se inscreve aí no canal, marca aí curtir ou não curtir, compartilha esse vídeo aí com amigos, colegas, familiares que estejam também participando de processos seletivos, estejam também interessados em aprender um pouco mais. Aqui o nosso método de correção é correção com comentário, tanto das questões certas quanto das questões incorretas. Assim a gente consegue ver o que a gente errou, por que a gente errou e confirmar, né, ratificar o nosso acerto. Assim a gente consegue medir se a gente está indo bem ou não. Bem, se você quer ter um pouco mais, né, de conhecimento sobre gramática da língua portuguesa, tem um formulário aí embaixo na descrição em que você pode se inscrever, pode colocar seus dados aí e assim que tiver uma turma online, né, ao vivo de português para gramática, português para concurso, né, gramática para concurso, eu vou avisar você por e-mail ou por telefone, WhatsApp sobre uma nova turma, beleza? Eu tenho feito de vez em quando algumas aulas nesse intuito, nesse sentido, que aí você consegue participar ao vivo, consegue fazer perguntas, consegue interagir e envio material, envio apostila de gramática, envio a provas, né, a serem resolvidas. Então se inscreve aí, né, deixa seus dados aí, não vou te mandar spam. Eu também tenho um curso aí de redação. Se você tem dificuldade de escrever redação, desde a criação de ideias até a estrutura de início, meio e fim, introdução, argumentos, conclusão, tem um curso aí de 10 módulos de técnicas de redação, com bônus de 10 módulos de técnicas de estudo, mais mapas mentais, mais quiz e ainda um grupo no Telegram para te ajudar a tirar dúvida comigo e com outras pessoas que participam. Então é um cursinho bem em conta, você pode fazer no seu tempo, assinatura vitalícia, né, permanente. Ensino duas técnicas, chamo técnica do coelho e técnica da matriosca, que te ensina a criar ideias a partir do nada, vai melhorar muito a sua escrita. Eu sou professor também de língua portuguesa para uma universidade americana, Grace School of Theology. Então eu ensino essas técnicas para os estudantes, né, do curso superior que estão desenvolvendo a sua escrita para fazer seu TCC, sua monografia, seus artigos. Beleza? Então posso te ajudar bastante nessa área também. E de concurso público, a redação que cai com certeza é abrangida por essas técnicas que eu ensino. Então entra lá nesse link aí, se informa mais sobre esse curso e tenho certeza que vai te ajudar bastante a desenvolver sua redação. Bem, vamos lá. Esse texto aí é um texto bem simples, tem como título Furacão Irma chega a ilhas do sul da Flórida. Você pode ir lendo aí aos poucos esse texto. Vou deixar também aqui embaixo na descrição o link para você baixar essa prova e poder ler esse texto de forma mais tranquila. Primeira questão que aparece aí, a questão 21. Por suas características, o texto lido denomina-se. Você percebeu que esse texto é uma notícia. Apareceu, inclusive, temos a fonte aqui, né, G1.globo, de 2017. Então percebemos que está falando sobre o furacão que atingiu a Flórida. Nitidamente não é uma crônica. Crônica é quando há um conto, uma narrativa ficcional, só que com elementos da vida real, né, de fatos e situações da vida real. Então, não é crônica. Editorial. Editorial é uma opinião de autores, de editores, de colunistas que podem vir em revistas,
podem vir no site, podem vir em jornais. Editorial é aquele ponto de vista dos editores sobre determinado assunto que está em pauta, que está em voga naquela semana, naquele mês, naquele ano. Então não é um editorial. E publicidade? Publicidade é quando há textos com o intuito de vender, né? Há um marketing. Há geralmente verbos no imperativo, a função é a função conativa, né? Focada no público, focada no leitor. Por exemplo, compre isso, beba aquilo, venha fazer parte. Então, com o intuito de vender. Não é publicidade. Nitidamente é um texto informativo de um acontecimento, uma notícia. Vamos agora para a questão 22. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, é uma situação ímpar, extremamente perigosa. Nesse trecho, o uso da palavra segundo tem o objetivo de introduzir. Bem, quando a gente ouve ou lê essa informação nessa frase, e essa palavra, principalmente quando a gente lê em jornais, revistas, ou até ouve em alguns jornais televisivos, segundo o IBGE, segundo o presidente tal, segundo o diretor da empresa, segundo a revista tal, a gente está dizendo o quê? Que essa informação que a gente está passando é oriunda de uma outra fonte, oriunda de uma outra pessoa, de uma outra instituição. Então, esse segundo, ele traz a informação de que a fonte não é quem está falando, há uma outra fonte. Logo, letra A, indagação. Indagação é uma pergunta. Aqui tem o objetivo de introduzir uma pergunta? Não, não tem. Exemplo, aqui está introduzindo um exemplo, ou seja, tem dois pontos, ele está trazendo uma exemplificação, né, de uma situação? Não está trazendo exemplificação nenhuma. Está trazendo uma afirmação. Citação. Sim, é exatamente isso. Ele está citando uma informação que foi trazida de uma outra fonte, né, segundo o Serviço Meteorológico Nacional. Então, esse Serviço Meteorológico Nacional disse alguma coisa. E esse alguma coisa eu estou trazendo para a notícia. É uma situação ímpar. Ordem. Não está introduzindo uma ordem, não está pedindo, mandando, aconselhando ninguém a fazer nada. Então, nitidamente aqui, né? Letra C, citação. Citação é isso, quando eu digo uma informação que não é minha. A informação tem uma outra fonte. Por exemplo, o autor Machado de Assis, em sua obra tal, afirma ou diz ou introduz, e aí vem a informação, né, da retirada lá do livro de Machado de Assis. Isso é uma citação. Citações podem ser diretas, podem ser indiretas, quando eu altero as palavras, né, faço uma paráfrase. E direta é quando há palavras exatamente iguais à que estava na fonte. Questão número 23. Em relação ao início da frase, o trecho sublinhado indica sentido de... E quando ele diz isso aqui, em relação ao início da frase, a frase é esse trecho inteiro. O que é uma frase? Começa na letra maiúscula e vai até um ponto de finalização. Esse ponto pode ser um ponto final, pode ser uma exclamação, uma interrogação ou uma reticência. Não vai ser vírgula, não vai ser ponto e vírgula, que não são sinais de finalização, nem travessão, nem hífen, mas são pontos que finalizam exatamente uma ideia. Então, dentro dessa frase, há orações. O que são orações? São frases com verbo. Temos aqui pediram é um verbo, deixassem outro verbo, criando outro verbo. E aí, quando ele fala isso, né, esse trecho sublinhado, segundo o início da frase, o início é essa parte aqui, inicial, né, obviamente, o trecho sublinhado indica sentido de. Então, ele quer a relação de sentido dessa frase sublinhada com a frase inicial. Quando ele fala em relação de sentido, geralmente vai ser trabalhado período composto, né? Teoria de período composto, que envolve orações subordinadas, substantivas, adverbiais e adjetivas e orações coordenadas. Tanto que esses 4 itens aqui, que vem nas opções, são itens, são nomenclaturas pertencentes a período composto. Oposição é oração coordenada adversativa, ADV, adversativa. Condição, oração subordinada adverbial condicional.
assim como a finalidade e a consequência, né? Oração subordinada adverbial final e oração oração subordinada adverbial consecutiva. Então são nomenclaturas para a serem estudadas na teoria de período composto. Fica atento que aí não fica difícil, né? Uma vez que a gente pega esse conteúdo, a gente responde essa questão aqui tranquilamente. Ele não fala na questão de período composto, não fala de oração subordinada, não fala de conjunção, mas a gente percebe que o assunto é esse. Por quê? Pela estrutura da questão. Então, o trecho sublinhado indica sentido de. Vamos ver qual a relação de sentido desse trecho com a primeira frase. Autoridades da Flórida pediram que 6,3 milhões de pessoas deixassem suas casas. Então, autoridades pediram alguma coisa, pediram isto, que pessoas deixassem. Tem uma ação ocorrendo. Autoridades pedem e pessoas deixam. E aí vem uma vírgula separando a frase e vem um verbo no gerúndio. Esse verbo no gerúndio ele aparece na forma nominal para não aparecer a conjunção, o conectivo. Quando isso ocorre, eu chamo de uma oração reduzida. O conectivo é retirado e o verbo da oração é colocado, seja no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. E aí vamos ver qual o sentido que esse criando engarrafamentos traz em relação ao ato, à ação da primeira parte. Autoridades pediram que pessoas deixassem, vírgula, criando engarrafamentos em estradas e superlotação. Então temos aqui uma ação inicial, pessoas deixando suas casas, e uma ação que recorre, né, vem em função dessa ação inicial, a criação de engarrafamentos nas estradas, criando assim engarrafamentos. Temos então, né, uma relação de causa e efeito, causa e consequência. Algo acontece que gera outra situação. Logo, essa parte, nessa frase sublinhada, exerce o sentido de consequência em relação à frase inicial, beleza? Bem, se ele tivesse sublinhado a primeira parte, né, a primeira frase, e não sublinhado a segunda frase, ele ia perguntar em relação ao final da frase, o trecho sublinhado indica sentido de, ou seja, seria a parte inicial. Aí o trecho sublinhado, a parte inicial, tem a relação de causa, e seria o contrário. Como aqui está sublinhada a consequência, então letra D. Próxima questão, número 24. Uma palavra em linguagem figurada está presente em linguagem figurada, a mesma coisa que conotação. Conotação é o oposto de denotação. Denotação é o sentido literal, sentido mais usual, mais comum de uma palavra. E a conotação é o sentido menos usual, o sentido aí paralelo, né? Parecido com uma metáfora. Letra A. Chegou à região da Flórida neste domingo com rajadas de vento de 215 km por hora. Essa informação é literal, é uma informação concreta, objetiva, não tem nenhuma linguagem figurada, nada conotativo. Letra B. Cerca de 430 mil pessoas ficaram sem luz em razão do furacão. Também é uma linguagem objetiva. Pessoas, luz, furacão são palavras que remetem a objetos, a situações concretas, situações literais, palavras usadas em seu sentido mais corriqueiro, mais comum. Letra C. As equipes de emergência trabalham contra o tempo para ajudar os traumatizados habitantes. Equipes, emergência, trabalham, tempo, ajudar e habitantes são todas palavras objetivas, palavras usadas em seu sentido literal, seu sentido mais próximo do comumente usado. Já a letra D é a primeira vez que o olho de uma tempestade de categoria 5 atinge a Terra em Cuba. Olho, o sentido mais usual da palavra olho, o sentido denotativo, é órgão do corpo, né? Parte do corpo. Então, quando eu falo olho ou vejo escrito olho, eu penso primeiramente na parte do corpo. Só que a palavra olho aqui está sendo utilizada com outro sentido. Está sendo utilizada como núcleo, né? É a primeira vez que o núcleo, que o centro de uma tempestade categoria 5 atinge a Terra em Cuba. Logo, essa palavra olho está sendo usada no seu sentido figurado, sentido metafórico, no seu sentido não mais usual. Logo, é o sentido conotativo, é a linguagem figurada. Letra D. Questão 25.
potencialmente letal. O significado da palavra sublinhada se relaciona com a ideia de... Bem, se é potencialmente, é porque tem um potencial. Logo, tem uma probabilidade, uma possibilidade de acontecer. Logo, resposta letra A. Bem simples essa questão. A palavra simplicidade não é o mesmo sentido de potencialmente. Simplicidade é algo simples, dificuldade é algo dificultoso, potencialmente é algo que não é dificultoso, na verdade, né? Seria o oposto. Agilidade é algo que é rápido, né? Não tem a ver com potencial. Já potencial e possibilidade têm uma relação muito parecida. Próxima questão é a 26. Vamos ver. Sem alterar o sentido do trecho, no lugar do ponto final que separa as frases, poderia ser utilizado o seguinte sinal. Importante isso aqui, ó, sem alterar o sentido do trecho. Ou seja, tem que manter a mesma ideia. No lugar do ponto final ele termina uma ideia, ele termina uma frase. Poderia ser utilizado o seguinte sinal. Bem, ele traz aqui como opções reticências. Reticências é continuação de pensamento, né? É uma ideia vaga. 2 pontos é quando há uma exemplificação, quando vai vir um diálogo, quando virá uma citação, ou seja, eu estou anunciando algo que virá depois. Exclamação é justamente uma ordem, né? Uma expressividade de uma declaração afirmativa forte. Interrogação é uma pergunta. Vamos ver qual dessas quatro pontuações caberia mais no lugar do ponto final. A tormenta também levou problemas para Miami no meio da madrugada deste domingo. 1 em cada 10 casas ou empresas no sul do estado ficou no escuro. 1 em cada 10 casas ficaram no escuro, né? É consequência do que aconteceu lá anteriormente. A tormenta também levou problemas para Miami no meio da madrugada deste domingo. É uma informação. Ponto final. Não tem problema esse ponto final. Se eu quiser trocar esse ponto final, eu posso colocar aqui uma exclamação. Ele tem o mesmo sentido de ponto final? Não. Aqui é uma expressão, uma afirmação de um susto, de uma declaração muito forte. E não é isso que ocorre aqui. Também não é uma pergunta, então não cabe uma exclamação. Reticências. Reticências é quando há, né, uma continuidade de pensamentos, uma ideia vaga. Não há ideia vaga, é uma afirmação. O que cabe aqui mais próximo é o 2 pontos. Por quê? Quando eu coloco esses 2 pontos aí, né, acabou entrando 3. Quando eu coloco esses 2 pontos, eu estou dizendo o seguinte, ó, a informação que vai vir depois, ela tem relação com essa informação que eu acabei de ler. A tormenta também levou problemas para Miami no meio da madrugada deste domingo. 2 pontos. 1 em cada 10 casas, ou seja, eu trouxe uma causa e logo depois vem uma consequência que tem relação, né, com essa causa anterior. Então, mais próximo aí são esses 2 pontos, letra B. Qual que é o mais correto? 2 pontos ou ponto final? Nenhum é mais correto. Os dois podem ser usados. Por quê? Porque a frase ela tem relação, justamente essa relação de causa e efeito. Né? Quando eu coloco esses 2 pontos, eu estou dizendo que algo que vem depois tem relação com isso que acabou de ser dito. E o ponto final também, ele finaliza ideias, não tem problema. Né? Quando eu leio a segunda frase, eu consigo perceber a relação com a primeira, mesmo com o ponto final. Questão 27. A palavra meteorológico é acentuada por ser proparoxítona. Outra palavra do texto acentuada em função da mesma regra é... O que é proparoxítona? Proparoxítona é quando a sílaba tônica ela é a antepenúltima. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Depois da proparoxítona, né, vem a paroxítona, que é quando a sílaba tônica é a penúltima. E por fim temos a oxítona, que é quando a sílaba tônica é a última. Bem, a gente conta de trás para frente, do final da palavra para o início. Então, vemos aqui ímpar. Vamos ver a sílaba tônica de ímpar. Eu chamo a palavra ímpar. A sílaba mais forte é in. E aí eu faço a separação. Ímpar. Como que eu separo a sílaba? Com a força do ar saindo. Quantos sopros de ar sai ao falar cada parte da palavra? Ímpar. Ó, 2 impulsos de ar. Ímpar. 2 sílabas. Se é mais forte, eu chamo a palavra ímpar. Opa, então temos aqui o in e o par.
última sílaba, penúltima sílaba. Essa é paroxítona, não é proparoxítona. Órgão, a palavra aqui, né, tem com acento no O. Então vamos ver a quantidade de sílabas. Órgão, 2 sílabas, porque são 2 impulsos de ar que saem. Órgão, órgão. E a sílaba tônica, eu chamo a palavra órgão. Opa, é o O que se prolonga. A sílaba que se prolonga é a tônica. Temos aqui a última e a sílaba tônica é a penúltima também. Flórida, Florida, 3 impulsos de ar que saem. Florida, 3 sílabas. Florida. Bom, eu chamo a palavra agora, né, para saber qual é a sílaba tônica. Flórida. A que se prolongou é fló. Então, essa aqui é a sílaba tônica. Temos a última, a da, temos a penúltima, uri, e temos a antepenúltima, fló. Se é a antepenúltima, então está aqui, proparoxítona, letra C. Regra, toda proparoxítona é acentuada, por isso que meteorológico é acentuado e Flórida é acentuada. Ló. Opa. Lógico, que se prolongou foi o Ló. Lógico, lógico, 3 impulsos. Proparoxítona, regra, toda proparoxítona é acentuada. Também, também, 2 impulsos, 2 sílabas. Também, 2 sílabas, eu chamo a palavra também, a que se prolongou é o bem. Sílaba tônica é a última, aqui é uma oxítona, não é proparoxítona. Beleza? Vamos agora para a questão 28. A palavra sublinhada é uma forma do verbo ser. Está aqui, sublinhada foi, do verbo ser no tempo passado. Outro exemplo do verbo ser também no passado está em, aqui é o verbo ser, sim, só que é futuro do subjuntivo. Quando eu for. Era, é verbo ser? Sim, é verbo ser. Está no passado? Sim, é o pretérito imperfeito. Se eu era, tu eras, ele era. E esse foi aqui é o pretérito perfeito. Eu fui, tu fostes, ele. Eu fui, tu foste, ele foi. O seja é o presente do subjuntivo, que eu seja, que tu sejas. Seria, futuro do pretérito do indicativo. Eu seria, tu serias, ele seria. Fábio, como eu faço para saber isso de verbo? Não tem para onde correr. Verbo, você tem que ir lá no livro, lá na gramática, lá na apostila, e estudar os tempos verbais do indicativo, do subjuntivo, do imperativo. Existem os chamados tempos primitivos e os tempos derivados. São 3 os tempos primitivos: infinitivo, pretérito perfeito e presente. A partir deles 3 saem todos os outros tempos. Como que eu faço isso? Eu pego uma parte desses tempos primitivos e acrescento a DMT ou a DNP, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Entrará também em vogal temática. Bem, Fábio, não tem como saber verbo sem saber isso. Para eu fazer essa questão aqui, eu tive que recorrer a esse conhecimento. De todos os tempos do modo indicativo do subjuntivo. Você viu que eu fui, quando eu vi o for, eu já identifiquei, opa, quando eu for, futuro do subjuntivo. Por quê? Por causa desse quando, é a ideia, subjuntivo é hipótese, condição. Era, eu era, tu eras, ele era, pretérito imperfeito. Foi, eu fui, tu foste, ele foi, pretérito perfeito. Ou seja, eu sei que existem esses tempos, eu conheço os tempos, o sentido deles e a construção deles. Aí fica fácil eu pegar qualquer verbo e saber onde que ele se encaixa. Seja que eu, seja que tu, sejas que ele seja. Aparece o que, então é presente do subjuntivo. Seria, terminação ria, é futuro do pretérito do modo indicativo. Só aprendi verbo assim, não tem como saber. E a questão de verbo é uma questão que não é difícil. Você viu que isso aqui não é difícil resolver. Pode ser grande o conteúdo, pode ser um pouquinho complexo, ter que memorizar, mas não é difícil. Ele é um conteúdo fechado, um conteúdo que quando você aprende, você não esquece mais, fica fácil ser trabalhado. Logo, é uma questão que você não pode errar na prova, porque questão de verbo, muita gente estuda verbo. E aí, se você erra essa questão, centenas de pessoas vão passar na sua frente. Por ser um conteúdo fechado, um conteúdo bem objetivo, muita gente consegue se dedicar a estudar ele. Então, faça isso também que você não vai errar a questão de verbo. Dica: semântica de verbos. Semântica de tempos verbais também ajuda muito. O chamado passado do passado, que é o pretérito mais que perfeito.
o chamado modo hipotético, que é o modo subjuntivo, sentidos do modo indicativo, que ele representa, né, o que significa o modo indicativo, e por aí vai. 29. Uma palavra classificada como adjetivo bom, não precisa nem ir no texto. Se você reparou, a gente está resolvendo essas questões sem ir ao texto. Se eu não me engano, só a primeira questão precisou de texto, que era saber o tipo de texto que era, né? Notícia. As outras eu estou fazendo sem precisar retomar ao texto. Ele quer que seja adjetivo. Bom, Cuba eu sei que é substantivo. É o nome de um lugar. Então, a letra A já não é. A palavra outras. A palavra outras eu sei que é um pronome. E eu venho lá para... Vamos confirmar. Em Cuba, a destruição ao longo da costa norte e central foi semelhante à sofrida por outras ilhas. Repara que esse outras está se referindo ao substantivo ilhas. É o chamado aí pronome indefinido, porque está indefinindo a quantidade de substantivos. Não consigo determinar quais ilhas são. São outras ilhas, algumas ilhas, nenhuma ilha, está indefinindo a quantidade ou a identidade do substantivo ilhas. Próxima palavra, destruição. Destruição termina em são, eu sei que é substantivo, assim como falação, pagação, mineração, é um substantivo derivado de verbo. O verbo destruir vem a palavra destruição. A destruição. Tanto que tem um artigo aqui. O artigo ele fez isso, né? Ele ajudou o verbo a mudar a sua classe gramatical com a inclusão de um sufixo, a chamada derivação, né? Derivação sufixal. Então eu acrescento o sufixo e a classe de palavra muda. De destruir verbo vai para destruição substantivo. Semelhante, a palavra semelhante, vamos ver aqui. Central foi semelhante. Olha que legal, vou apagar aqui essa parte. Foi semelhante. Vamos focar aqui na palavra semelhante. Semelhante. Em Cuba, a destruição é o substantivo, destruição. Essa palavra destruição está ligada ao verbo foi. O que foi semelhante à destruição? A destruição, ou seja, sujeito, destruição, foi um verbo de ligação, que é o verbo ser, no passado. Semelhante. Semelhante, ele é um adjetivo. Nessa estrutura de sujeito e verbo de ligação, esse semelhante ele tem a função sintática de predicativo do sujeito, que é justamente isso, né? O predicativo do sujeito é uma característica que vem no predicado, mas ela é atribuída ao sujeito. Por exemplo, ele, sujeito, é, verbo de ligação, esperto, predicativo do sujeito. João está cansado. Maria é bonita. Antônio é inteligente. Vem o sujeito, vem o verbo de ligação e vem uma característica a esse sujeito. E a palavra semelhante é essa característica que está sendo atribuída ao substantivo destruição. Logo, é um adjetivo. Pode ser que essa aí seja uma das questões mais difíceis da prova, né? Essa questão de classes de palavras. Esse aqui é um conteúdo que eu sempre trabalho na primeira aula, segunda aula em curso preparatório. Classes de palavras. É essencial você, ao estudar para concurso, vestibular, ou simplesmente aprender português, né, na escola, faculdade, matéria de gramática, você, primeira coisa, é entender o que é classe de palavras ou classes gramaticais. Conhecer as 10 classes de palavras, suas funções, citar alguns exemplos. Por quê? Porque a partir de classes de palavras viram todo o restante da gramática, principalmente sintaxe, análise sintática. E aqui é uma questão que trabalha só classe gramatical, mas é uma questão difícil, não é uma questão fácil. O assunto parece até ser fácil. Vou estudar substantivo, adjetivo, eu já sei isso, eu estudei a vida inteira isso. Só que numa questão dessa aqui, a gente vê que não é tão simples, né? Classificar uma palavra quanto a sua identidade, né? Sua classificação gramatical. Questão 30. Uma palavra que não possui forma plural de novo, classes gramaticais. Existem 10 classes gramaticais. 6 são variáveis. E 4 são invariáveis. O que é isso, variável e invariável? Variáveis são aquelas classes que vão para o plural ou masculino e feminino. Já invariáveis, elas não vão para o plural nem feminino, masculino.
Quais são as 6 variáveis? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E as 4 invariáveis? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. O que eu faço então? Eu procuro, se ele quer que não possui forma plural, então ele quer a que tenha uma classe gramatical invariável. Olha só, 2 questões da prova de 10 trabalhando classes de palavras. Temos aqui sofrida, é um adjetivo que vem do verbo sofrer. Sofrida eu consigo mandar para o masculino e para o plural. Sofrida, sofridas e sofrido, sofridos. Norte é um substantivo, eu consigo também pluralizar. Os nortes dos países foram afetados. Portugal e Espanha, por exemplo, o norte fica na mesma região. Os nortes de Portugal e Espanha foram afetados pela chuva. Pronto, vai para o plural. Costa também vai para o plural. As costas foram atingidas, as costas das ilhas, né, as costas dos países foram atingidas pela tempestade. Aqui eu não consigo pluralizar. Ó, costa é substantivo, norte é substantivo, sofrida é adjetivo. Está dentro dessas 6 classes variáveis. Durante é uma preposição acidental, passa uma ideia de tempo, ligando palavras. Ele falou durante 5 horas, a festa ocorreu durante 3 horas. Então esse durante ele não é substantivo, não é artigo, não é adjetivo, não é numeral, não é pronome, não é verbo. Ele é uma preposição acidental. Logo, ele não vai para o masculino feminino, nem para o singular plural. Se é preposição, é classe gramatical invariável. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Então, letra A é a resposta. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha aí, dá um curtir, beleza? Manda para os seus amigos, colegas e tenha um ótimo estudo, uma boa prova. Deus abençoe você nessa caminhada. Valeu, abraço.